O Dr. Fernando Luiz Esteban Flores é dentista graduado pela Universidade de Marília. Ele concluiu seu mestrado e doutorado pela Unesp, em Araraquara, na área de dentística restauradora. Tem pós-doutorado pela Oklahoma Health Science Center College of Dentistry. Hoje ele é Assistant Professor no Restorative Department, Division of Dental Biomaterials. Recebeu vários prêmios dentro dessa instituição e hoje desenvolve trabalhos de pesquisa nas áreas de adesivos com propriedades antibacterianas. Ele é membro da International Association of Dental Research. E não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sino de notificação e compartilhar o vídeo. Muito bem, pessoal, hoje a gente está aqui conversando com um professor da Universidade de Oklahoma, Dr. Fernando. Ele é graduado em Marília, está aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre a atividade dele aqui nos Estados Unidos. Fernando, muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição. E, cara, olha, prazerzaço. Imagina, João, o prazer é meu compartilhar um pouquinho aí da minha história, né? E queria te agradecer primeiro o convite pela participação aqui no teu canal, no teu podcast, não sei exatamente como chamar, acho que eu sou mais old school, né? Mais antigo. Somos todos. Mas agradeço o convite, acho que você faz um trabalho muito legal aí para informar, né? Os dentistas brasileiros a respeito de algumas alternativas e possibilidades de como, de repente, se estabelecer nos Estados Unidos. Exato. Você disse bem, eu sou graduado em odontologia pela Universidade de Marília, a famosa Unimar, e aí eu fiz meu mestrado e meu doutorado em dentística restauradora pela Unesp de Araraquara. Isso foi logo depois que você terminou, que você se graduou, Fernando? Não, eu, na verdade, comecei montando consultório, né? Montei meu consultório em São Carlos, né? Minha família morava em São Carlos, eu montei o consultório lá e eu sentia que eu precisava de mais conhecimento, né? Muito embora a Unimar me ofereceu uma forte fundação, né, nos quesitos da odontologia, eu sentia de que eu precisava cavar um pouquinho mais fundo, né? Era meu desejo seguir adiante. Ok. Agora, você partiu para a parte docente, certo? O mestrado. Você chegou a fazer especialização na área Olha, de restauradora também? não, eu não fiz especialização. Na verdade, o meu caminho foi um pouco tumultuado no começo, porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Na verdade, dentística restauradora, na época, não era a minha prioridade, né? Eu queria fazer a parte de cirurgia bucomaxilofacial, ou implantodontia, pera, alguma carreira mais cirúrgica, né? E o que acontece é que lá em São Carlos, nós temos o Instituto de Física de São Carlos. E lá eu acabei conhecendo o professor Vanderlei Banhato, que é uma autoridade internacional na questão de terapia fotodinâmica, utilização de lasers e LED na odontologia, e eu acabei me envolvendo com esse grupo. Sim. E aí eu comecei como estagiário no grupo dele, e aí comecei a desenvolver pesquisas na área de clareamento dental. Então, as minhas primeiras pesquisas foram para tentar entender como é que a luz visível podia acelerar o processo de clareamento. E a partir desse projeto, eu conheci o meu orientador, né, na Unesp, que era o professor Osmir Batista de Oliveira Júnior, e a gente começou a trabalhar junto na questão clareamento dental. Aí eu defendi a minha dissertação na questão do clareamento dental, e, ao mesmo tempo, eu montei uma empresa de tecnologia chamada Intense Ultravioleta, onde a gente investigava a utilização da luz ultravioleta emitida por LEDs profundos na questão da descontaminação de superfícies. E esse foi um projeto PIP-FAPESP que eu ganhei. Eu e o meu colaborador, o Henrique, né, que infelizmente veio a falecer, né, faz algum tempo. Mas a gente conseguiu esse projeto, a gente ganhou R$600 mil para desenvolver o sistema de descontaminação. E aí eu comecei, no meu doutorado, a trabalhar com a questão de terapia fotodinâmica
com efeito antimicrobiano. Então, questão da desinfecção da cavidade bucal. Ok. Bom, eu acho que, só interrompendo, e por favor me corrija se eu estiver errado. Odontologia, sim, mas muita física, e você acredita que hoje em dia o que a gente tem visto bastante, pelo menos eu pude perceber isso no trabalho, eles investiram muito dinheiro com a instalação de lâmpadas ultravioleta no sistema de ar-condicionado. Existe alguma coisa similar com o que você desenvolveu nesse período ou é uma coisa totalmente diferente? Olha, não tem a ver, sim. A gente, da época do Brasil, né, a gente desenvolveu um sistema chamado SteriLED, o SteriLED Air, and o SteriLED Water, porque a gente estava esterilizando água, ar e superfície. Com LED? Com LED. LED Olha, ultravioleta profundo, né? Só bacana. que o problema desses LEDs, João, é de que esses LEDs na época, isso eu estou falando em 2008, 2007, esses LEDs, cada LED custava em torno de $180 e eles não emitiam tanta luz, né? Sim. Então, os equipamentos que a gente desenvolveu, muito embora do ponto de vista da sua eficácia eram bons, do ponto de vista comercial, a gente não conseguia transladar eles do ponto de vista da pesquisa para o produto, porque para você transformar algo que custa R$200 mil em algo que custa R$5 mil, você tem que investir $100 milhões. E não foi possível conseguir investidores com essa bala na agulha. Entendi. E aí, quando eu vim para cá, João, a minha história de vir para cá foi interessante porque eu fui convidado, enquanto aluno de doutorado, para vir ser um pós-doc aqui em Oklahoma City. Ok. Eu ia perguntar mesmo, porque você estava então, na criação, né? Quer dizer, na empresa, era aluno Você ainda era aluno de doutorado. E você conseguiu a oportunidade do pós-doutorado como antes de terminar o seu doutorado? Exatamente. A questão do projeto PIP-FAPESP começou do meio para o final do meu mestrado, e aí no doutorado foi quando a gente conseguiu a segunda fase, e durante o meu doutorado eu levei o doutorado e a empresa juntos, né, concomitantemente. E aí quando eu estava vamos dizer, no meio do meu doutorado, para o final, foi quando chegou o convite através do professor Paulo César, da USP, da Materiais da USP de São Paulo. Ele falou, olha, tem esse cara em Oklahoma City, ele tem uma vaga, você não quer aplicar? A vaga parece que tem teu nome. Olha. E eu apliquei e acabou dando certo de eu vir para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, João, o professor, que é o chefe da minha divisão, ele falou, cara, você tem alguma ideia em que trabalhar? Porque eu estou pensando em algumas coisas, mas não defini ainda. E eu falei, olha, eu tenho sim. Eu gostaria de trabalhar com nanotecnologia, adesivos dentinários e a questão da cárie secundária. Olha só. Ele falou, cara, mas você sabe como fazer isso? Eu falei, não, eu não tenho a menor ideia, mas se você me permitir, eu vou estudar, né? E eu vou chegar lá. Sim. E aí, de lá para cá, eu estou aqui nos Estados Unidos, vou completar 9 anos, né? E nesses últimos 9 anos, a gente foi capaz de conseguir 8 projetos. A gente conseguiu 3 patentes. Olha. E a gente conseguiu, se eu não me engano, em torno de 30 publicações em jornais de grande reputação. Que bacana. Então, quando eu comecei esse estudo, né, que foi em 2012, você falou física, né? Bastante física. Sim. Na verdade, a área de materiais dentários, que é a área que eu vim trabalhar, né, ela envolve muita química, muita física, muitos conceitos de engenharia, né? Sim.
Então, graças a Deus, eu tinha tido uma exposição à engenharia e ciência dos materiais enquanto eu era aluno especial lá na USP de São Carlos. Ah, ok. Então, é verdade, tá? Você, esse período que você ficou na USP em São Carlos, você conseguiu ter uma imersão maior dentro da engenharia e isso, então, trouxe para você esse conhecimento É, que você é. acabou utilizando aqui. E assim, o meu portfólio de técnicas assim de caracterização de materiais na época incluía microscopia eletrônica de varredura, o famoso MEV, né? Aham, A análise de composição elemental, que é o tal do EDS ou EDX, algumas pessoas aham, conhecem como tal, né? Microscopia de força atômica, também tinha feito alguns ensaios microbiológicos, então já sabia crescer biofilme, já sabia fazer algumas coisas. Então, quando eu cheguei aqui, eu acabei expandindo a minha cartela, vamos dizer assim, de sim, técnicas para aham, focar na questão do desenvolvimento de novos materiais. ok, Então, hoje em dia, a gente desenvolveu um adesivo dentinário contendo nanopartículas de dióxido de titânio dopadas com nitrogênio. aham, E eu também tenho essas nanopartículas codopadas com nitrogênio e prata, ou nitrogênio e flúor, e a gente foi capaz de demonstrar que a incorporação dessas nanopartículas em materiais restauradores que estão disponíveis comercialmente, aham, por exemplo, um adesivo de quinta geração como o OptiBond Solo Plus, que é da Care, sim, né? A gente foi capaz, então, de demonstrar que a incorporação dessas nanopartículas não somente permitiu com que o material passasse a apresentar características antimicrobianas em situações de escuro e mais intensamente quando expostos à luz visível, aham. mas também a gente demonstrou que esse material agora começa a precipitar cristais de hidroxiapatita na Olha, interface adesiva. rapaz. Então, Exatamente. Então, você praticamente elimina a cárie secundária. exatamente. E a cárie secundária, João, na verdade, do ponto de vista aí da literatura e da problemática em si, Aham, ela é o grande problema a ser atacado, porque, na verdade, as restaurações adesivas, independente do material, né, elas falham primordialmente por causa da formação da cárie secundária. ok. Entendeu? Então a gente Uhum. conseguiu mostrar que a gente tem agora um material que é capaz de reduzir a incidência dessa cárie secundária, Olha, cara. entendeu? E além disso, os espaços vazios que acabam acontecendo pela falta de permeação do adesivo dentinário naquela interface adesiva, né? Aham, Na camada híbrida, como sim. a gente lembra da Aham, escola, sim, né? sim. Essa camada híbrida, quando ela é mal formada, você tem uma rede de colágeno que está exposta naquela interface e esse colágeno é degradado pelas enzimas salivares, como a colinoesterase e a pseudocolinoesterase, que fazem parte da nossa saliva. Ok. Então, isso acaba gerando ali, né, a tempestade perfeita, onde você Sim. tem formação de um biofilme, você tem aplicação cíclica de forças, aumento de temperatura e variação de pH. Ah, Tudo nossa, isso num pequeno espaço. sim, sim. É, como você falou, realmente é a tempestade perfeita. E Exato. esse, ah, esse projeto, você, claro, tá desenvolvendo aí, você tem a possibilidade de fazer em vivo? Claro, essa é uma das etapas subsequentes, né? A gente tem Aham, feito estudos, vamos dizer, in vitro, né, para poder aham, provar certas funcionalidades, né? E aham, agora a gente tem passado a cultura de célula, então a gente está fazendo um trabalho com o pessoal da Unicamp, ok. a professora Karina Ruiz, né, que é parte lá do departamento de periodontia, ela tem trabalhado com a gente na questão de entender como é que esses materiais se comportam do ponto de vista da biocompatibilidade e da citotoxicidade. Ah, E ok. os nossos estudos, João, demonstraram de que esses materiais se tornam mais biocompatíveis Aham,
e menos citotóxicos quando tem as nanopartículas dentro. Ok. E é engraçado porque esses materiais, como eles convertem de monômero para polímero baseado numa irradiação, né, de luz visível, sim, as nanopartículas elas acabam espalhando mais luz. Ok. E Funciona essa como luz que é refletor. espalhada acaba promovendo um grau de conversão maior. Então, os nossos materiais, quando comparado com os materiais tradicionais, estão tendo aí em torno de 20 a 30% maior grau de conversão quando comparado com os materiais não alterados, que estão aí disponíveis comercialmente. Sim. Agora, tem, tem uma ideia de quando esse material vai estar disponibilizado no mercado? Olha, a gente está perseguindo agora, João, financiamento do NIH, né, que é o Instituto Nacional de Saúde, né? A gente tem ali o Instituto da Odontologia, que é o NIDCR, né, que é a parte que cuida dos defeitos crâniofaciais, né? Sim. Então a gente está buscando aí um projeto grande que possa permitir a execução de ensaios clínicos randomizados, porque esses são bastante caros e longos. Entendi. Então, você tem assim a parte de estudo in vitro, daí você pode fazer estudo em célula, animais, e aí depois você passa para a questão de ensaio clínico. Então, eu acredito que é em torno de uns 3, 4 anos, esse material talvez esteja chegando nas prateleiras. Que bacana. E, puxa vida, olha, um E negócio. a gente tem, assim, eu não posso dizer o nome, né? Mas a Não, gente tem claro. algumas empresas aqui nos Estados Unidos Aham. que estão bastante interessadas com relação à nossa tecnologia de incorporação, a capacidade que a gente tem de modificar a superfície dessas nanopartículas com silanos e Aham. proteínas, Sim. e eles estão incorporando essas nanopartículas em diferentes polímeros, que vão dos materiais restauradores tradicionais, como resina composta, selantes e adesivos, Aham. a questão dos materiais obturadores para endodontia, a Cara, questão dos agentes clareadores. ok. Então, existe assim, uma gama de materiais, né, que estão sendo agora avaliados com relação a essas novas propriedades, A inclusive possibilidade de usar. materiais para prótese, cimentos, né, para Aham. prótese Sim. fixa, e também a questão dos materiais impressos em 3 dimensões, que agora também é um tópico bastante quente, né? Sim. Sim. Eu mesmo comprei um brinquedo aqui para fazer impressão 3D. O negócio é bem divertido. E existia até a possibilidade, quando eu estava pesquisando, ver o que fazia, é, hoje é fácil, é relativamente barato, não sei, mas é assim, financeiramente viável você conseguir um equipamento que você consegue fazer impressão de modelo odontológico em casa, com a precisão necessária para você poder fazer um trabalho em casa. Com certeza. Não que vá ter alguém que vai fazer isso, mas a tecnologia já expandiu, já chegou e tá de acesso simples e fácil. Com certeza. Agora, E assim, não, o que eu queria perguntar, você falou a respeito da expansão das outras áreas dentro da odontologia, mas uma coisa que me veio na cabeça, eu fiz ortodontia enquanto eu estava no Brasil, pouco antes de vir para cá. E eu me lembro que quando a gente estava lidando com os fios de níquel-titânio, uma coisa que a gente ouviu falar é que a liga de níquel-titânio, um dos inícios da pesquisa dela foi dentro da indústria aeronáutica. Então, a odontologia foi lá, foi capaz de trazer da indústria aeronáutica a tecnologia, a ideia das ligas de níquel-titânio para poder trabalhar com movimentação dentária. Dentro da sua pesquisa, existe alguma coisa ou alguma outra área fora da odontologia que tenha os olhos, venha crescendo os olhos em cima? com certeza. Olha, eu tenho vários exemplos para dizer, João, que assim, um dos exemplos que eu posso citar aqui com relação ao uso das nanopartículas
uma outra empresa, né, multinacional, tem usado as nossas nanopartículas para criar tintas antibacterianas para o controle de superfícies em hospitais. Então, para diminuir a contaminação cruzada em hospitais, né? Uhum. Além disso, eles estão fazendo uma cobertura antibacteriana para as privadas com as nossas nanopartículas, porque você tem bactérias que formam biofilmes nessas privadas, né? Uhum. E conforme você dá descarga, você acaba fazendo com que parte dessa carga bacteriana seja suspensa no ar, e as pessoas acabam tendo infecção hospitalar por causa disso. Rapaz, olha isso. Então, a gente está, junto com algumas empresas, né, investigando diferentes aplicações dessas nanopartículas. No entanto, a minha atuação é um pouco mais ampla do que só a questão da nanotecnologia, né? Para que você tenha uma ideia, eu venho trabalhando com os laboratórios nacionais de Oak Ridge e Los Alamos, né? O Oak Ridge fica ali no Tennessee e Los Alamos fica ali no Novo México, né? Você tem Los Alamos e Sandia, que são 2 grandes laboratórios nacionais. E nesses trabalhos com eles, eu venho usando equipamentos para caracterizações avançadas, para entender como é que essas nanopartículas trabalham com esses materiais diversos, né? Então, a gente tem usado o espalhamento de nêutrons, né? A gente pega nêutrons em aceleradores de partícula e a gente colide esses neutrinos com os nossos corpos de prova e a gente consegue entender o que está acontecendo a nível subatômico. Né? A gente consegue fazer mapeamento químico, a gente consegue entender uma série de questões. Mas, mudando um pouquinho de área, mas ainda relacionada à odontologia, o Covid vem se mostrando um evento não somente de proporções globais, mas que causou efeitos adversos não precedentes, né, e ocupacionais para a questão da odontologia, da medicina, da terapia ocupacional, da enfermagem, e os profissionais que ali estão nesses ambientes estão expostos a diferentes cargas virais, obviamente, por causa do Covid, e por causa disso, e especificamente para a odontologia, a gente desenvolveu um sistema de contenção de aerosol. E esse sistema de contenção de aerosol, a gente fez ele utilizando as técnicas de impressão 3D, utilizamos equipamentos de corte a laser e a gente fez um estudo espacial na nossa clínica, né? Nessa clínica a gente tem 12 cadeiras odontológicas, uma clínica relativamente pequena, mas a gente fez uma análise onde a gente consegue determinar o espalhamento dessas partículas geradas pelo aerosol e qual é a eficácia do nosso equipamento. E a gente demonstrou que esse nosso equipamento tem uma eficácia de 90%. Em alguns casos, chega a 95%. Olha isso. E é engraçado, João, que a gente não se dá conta, né? E quando você usa o ultrassom, a caneta de alta rotação ou a seringa tríplice, você consegue ver, né, alguma coisa que a gente na odontologia considera como um aerosol. E conforme eu comecei a estudar esse campo, por volta de março do ano passado, abril, né, eu comecei a entender de que o aerosol é muito mais amplo. E o nosso olho não é capaz de resolver as partículas que são importantes do ponto de vista da transmissão do Covid, por exemplo. O que a gente vê não é nada, então. É apenas uma pequena porção do que se tem no ar. Caramba! E aí o que é mais curioso, João, é que é o seguinte, essas partículas que a gente enxerga, elas se comportam de maneira balística. O que significa isso? Que ela é ejetada do momento, né, do local onde ela é formada e ela cai no chão uma distância curta. Sim. Se essa partícula está carregando o vírus, né, que causa a infecção do Covid, o SARS-CoV-2, não tem tanto problema. Mas o problema é quando essa partícula é ejetada, ela começa a evaporar, diminuir de tamanho e ela fica suspensa no ar por longos períodos de tempo. Então, com essa problemática, a gente desenvolveu esse sistema que foi patenteado recentemente,
né? Assim, a patente definitiva vai sair daqui a um tempinho, mas a gente tem o que se chama da patente provisória, né? O Provisional Patent. Isso foi filed o ano passado, foi depositado. E a gente agora está fazendo outros estudos, utilizando modelamento matemático tridimensional para entender como que é que no ar, naquele volume, tudo aquilo. Exatamente. E com toda essa problemática, João, não somente a gente fez isso, mas a gente desenvolveu um sistema de esterilização de máscaras, por causa daquele meu background, usando violeta, né? Ultravioleta, né? Superfícies e tal. E nós desenvolvemos um sistema que ele é capaz de esterilizar 52 máscaras em apenas 4 segundos. 4 segundos, 52 máscaras? 52 máscaras. Então, esse é um sistema que a gente agora está validando a utilização dele aqui no campus, né? E a gente vai começar a fornecer isso, talvez para hospitais, né? Começa aqui no campus, para a nossa clínica odontológica, que a gente tem sofrido muito com a questão da aquisição das máscaras N95, né? Até as máscaras cirúrgicas. E a nossa ideia é de que a gente possa estar licenciando isso para alguma empresa, alguma companhia que esteja interessada, porque nós, enquanto escola de odontologia, muito embora a gente está desenvolvendo tudo isso, não é o nosso métier de colocar no mercado. Então, normalmente a gente busca parceiros. Precisa ter alguém do lado para poder fazer. Eu tive contato na semana passada, o Massachusetts Dental Society, eles disponibilizaram um curso de Infection Control, biossegurança. E nesse curso, a palestrante, ela falou de uma máscara sem alça e que é adesiva. E você... N95. Eu achei muito bacana a ideia, porque apesar de financeiramente não ser muito atrativo, porque é quase o mesmo preço de uma máscara normal, eu achei interessante o conceito, a ideia que foi colocado, porque não é assim, como é que eu posso dizer? Ela parece ser mais confortável. Eu consegui uma amostra hoje. Eu nem tive tempo ainda de olhar. Mas e pode ser reutilizada, né? Então, e ela faz o selamento todo, porque o grande problema da N95 é você ter que fazer o fitting, né? O teste, para ter certeza que ela está funcionando. E essa parece que ela é interessante porque ela usa o adesivo todo em volta da pele, onde você vai utilizar, até mesmo. Eu não sei se eu poderia, por conta da barba que eu tenho aqui, mas no trabalho eu uso um respirador que aí cobre tudo. Mas as ideias que estão chegando hoje em dia são demais. Sabe? Olha, às vezes a gente precisa passar por uns momentos difíceis na vida socialmente para poder começar a pensar fora da caixa e começar a trilhar pelos caminhos que ninguém andava antes. Com certeza. Olha, é engraçado você comentar a questão das máscaras, né? Até ali a perspectiva que eu coloquei, mas a gente vem desenvolvendo aqui na questão de materiais impressos em 3 dimensões, a gente está desenvolvendo um filtro, né, para esses respiradores, seja aquele os P95, né, como a 3M tem, que você tem aqueles cartuchos externos, né, que aqueles é o que a gente usa, isso. Isso, esses são desenhados para controlar não somente as partículas inorgânicas, mas principalmente a carga orgânica, né? Então, polímeros que são bastante contaminantes, né, também podem ser evitados com esse tipo de respirador. Mas, voltando à problemática, a gente vem desenvolvendo um filtro para esse tipo de máscara, que também pode ser adaptado para máscara cirúrgica ou essas N95, né? Mas ele é impresso em 3 dimensões, ele contém as nossas nanopartículas, só que o que é legal a respeito desse tipo de material é que ele vai ter um efeito autolimpante de longo prazo. Então, você não, teoricamente, né, a nossa hipótese é que, teoricamente,
a pessoa, quando compra esse filtro, né, essa máscara, ela pode estar coberta ali 40, 50, 60 dias sem ter que trocar a máscara. Isso auxiliaria muito a cadeia produtiva, porque você não teria mais aquela disrupção pela grande demanda gerada por causa de uma doença respiratória infecciosa, né? E a gente também vem com essa ideia na questão do bioterrorismo. Então, nós estamos fazendo aí alguns projetos, né, para poder auxiliar aí a questão do Exército, né? No caso aqui, o Exército Americano, mas não se restringe ao Exército Americano, na questão do bioterrorismo, né? Porque você tem aí outros agentes patógenos que podem ser emitidos pelo ar, que essa máscara poderia controlar. De acordo com os nossos estudos preliminares, João, a gente viu que a nossa máscara ela tem uma eficácia de 100%. Olha isso. Muito então, bom, ao invés de ser 95% como a N95, ela tem uma eficácia de 100% para as partículas que a gente investigou. No entanto, a gente tem que refinar um pouquinho melhor o processo de impressão 3D e melhorar um pouco a questão da pressão atrás da máscara, porque, obviamente, você entende a fisiologia humana, né, sendo dentista, e você sabe que o diafragma pode causar apenas um tanto de pressão negativa nos pulmões. Se a pressão negativa que é gerada pelo diafragma é menor do que o que a máscara precisa, a pessoa não consegue respirar. Então, nós estamos tentando enfrentar essa limitação de uma maneira criativa, porque, no momento atual, essa máscara não é viável do ponto de vista respiratório, ou seja, ela protege, mas uma pessoa não conseguiria respirar. Não teria Mas como. isso faz parte do desenvolvimento, né? A gente ainda está na etapa inicial do desenvolvimento. A gente testou a eficácia desses materiais contra o SARS-CoV-2 e a gente viu que existe um efeito que é concentração dependente, ou seja, quanto maior o número de nanopartículas, maior é a inibição do vírus. Então, a gente tem trabalhado em laboratórios de biossegurança de nível 3, né? Ou seja, onde você tem o bicho lá mesmo, né? O SARS-CoV-2 está lá com a gente na placa. E é algo que deixa você bastante assim humilde, porque você vê que aquilo está causando tanta dor e sofrimento no mundo inteiro, né? Com então certeza. Isso mexe bastante com a gente. E você do lado, você da frente, manuseando e manipulando aquilo, não. E você veja, né? Aí você veja assim, né, que a trajetória de uma pessoa vindo para os Estados Unidos pode ter vários caminhos, né? Pode ter um caminho mais clínico, onde que a pessoa vem procurar, talvez fazer uma especialização aqui, consegue os seus documentos, né? Você sabe mais do que ninguém as restrições que existem para um dentista treinado, né, em outro país, não somente vindo do Brasil, mas de qualquer outro país, para conseguir, né, o que se chama, entre aspas, de validação, que não existe uma validação, mas existe uma recertificação profissional. Exato. Né? E isso daí faz com que as pessoas tenham vários caminhos para vir para cá, né? E assim, o que eu acho que é curioso da minha estratégia, que, aliás, não da minha estratégia, mas da minha trajetória, é de que eu nunca pensei de fato em ficar aqui. É mesmo? Cara, eu não estava pensando em vir para cá. Eu, de fato, como eu acabei de dizer, né, eu tinha muita coisa no Brasil, né? Eu tinha uma empresa de tecnologia no Brasil, minha família está no Brasil, né? Eu era recém-casado, então também a questão do casamento foi uma transição difícil, né? Você está casando e está mudando de país, o desafio é dobrado, né? Não, sem dúvida. Eu passei, quer dizer, rapaz, quando eu vim para cá, eu vim sem garantia de nada. A única coisa certa que eu tinha era a questão de documento, porque eu nasci aqui, mas cresci no Brasil. Eu sou brasileiro, joseense, São José dos Campos, São Paulo, terra do Ita, Embraer, adoro o lugar lá, muito legal, gosto mesmo. Mas eu sempre tive aquela vontade de vir. E quando surgiu a oportunidade para vir para cá, eu vim com passagem comprada de volta depois de 3 meses. Eu tinha 90 dias para conseguir qualquer coisa para me manter aqui. E
Quando eu finalmente consegui pelo menos um trabalho que eu queria me sustentar aqui, eu sozinho, poderia pagar a locomoção, poderia pagar comida e moradia. Eu falei para minha esposa, e a gente já estava casado, já tinha 7 anos. Eu falei, olha, não volto. Não volto. Eu vou ficar e vou ver se eu consigo ser chamado para trabalhar no consultório onde eu vim. E a gente ficou um ano longe, porque depois que eu consegui a contratação, foi então que eu dei a entrada na documentação para poder trazê-la. E, rapaz, se fosse recém-casado, eu não sei, eu acho que ela ia olhar e falar, não, deixa para lá. Não posso falar. Ela é João, ótima, mas novamente, a é gente um não estava suporte que a esperando, né? gente tem, cara. É um suporte que a gente tem, porque ela falou: não, você vai, faz tudo, que depois eu vou. E não foi fácil, nem para mim, Não, enquanto estava não. sozinho, tanto para ela também, porque, olha, ter o suporte que as esposas, os cônjuges dão, acho que é o que faz toda a diferença, sem dúvida Com nenhuma. certeza. A minha esposa chama-se Ana, né? E eu posso dizer com certeza que ela foi fundamental em tudo aqui, né? Uhum. Mas assim, olha, voltando à questão da trajetória, né? Assim, por que eu estou comentando isso? Porque tem muita gente que está nos escutando ou assistindo, né? Não sei exatamente o formato como você vai Vai ser os estar, dois. os dois. Os Então, dois. as pessoas que estão nos assistindo e nos escutando, né? Tem que ficar claro para essas pessoas que assim, uma transição de país, quando você já tem, né, uma formação, principalmente na área da saúde, outras áreas eu desconheço Uhum. e alguma coisa que conheço da parte de engenharia parece ser mais fácil para o engenheiro do que para o dentista vir para cá, ou para o médico, fisioterapeuta, Uhum. o enfermeiro, né? Sim. E o que eu digo é o seguinte: você que quer vir para os Estados Unidos tem que pensar não somente na estratégia da questão da formação acadêmica, né, para que você consiga a tua licença, mas isso que você acabou de comentar, não dá para você levar a carreira odontológica aqui sem você ter um apoio financeiro. Uhum. Eu já vi casos de pessoas, João, que vêm para cá com as suas reservas, Sim. vender o seu consultório no Brasil e vem para cá com a família, querendo do nada conseguir uma posição. É. E as pessoas acabam descobrindo a meu respeito, a teu respeito, e eu tenho Uhum. certeza que você já teve contatos assim, olha, eu estou por aqui, gostaria de uma vaga na tua escola, Uhum. e não funciona bem assim. A pessoa tem que pensar direitinho como é que faz para você sair do ponto A e Uhum. chegar no ponto B, que é talvez se estabelecer num outro Sim. país, seja Estados Unidos, Portugal, Canadá, né? O Canadá tem uma política interessante também de imigração, né, para dentistas, médicos, fisioterapeutas, engenheiros. Eles têm um programa todo Uhum. baseado nisso. Sim. Então, assim, a minha carreira aqui, quando eu vim como pós-doc, assim como você, não tinha nada certo. Eu vim com contrato temporário de 1 ano. Ok. Ok. Contrato temporário de E um aí, ano. era só 1 ano. Era um pós-doc. Ok. Mas por causa da minha performance, né, e por causa das coisas que eu vinha agregando para a escola, Uhum. então fui estendido como pós-doc por mais 1 ano. Ok. Aí no final Então, daquele segundo ano, eu falei, olha, é o seguinte, e aí, tem uma vaga para mim? Não tem? sim. Olha, não tem, difícil. Uhum. E aí eu fui para um congresso na Carolina do Norte, né? E lá na Carolina do Norte, por causa das minhas pesquisas, me foram oferecidas 3 vagas. Olha, opa, aqui então. Uma na New York University, em Uhum. Buffalo, Sim. né? Eu não lembro agora o nome da professora, eu acho que é Letícia. Ela é argentina. Ok. E ela falou, cara, teu projeto é legal, vem trabalhar com a gente, mas eu não tinha licença. Ok. E isso Uhum. foi um fator bastante limitante e ainda é porque ainda não tenho minha licença aqui. Mas, peraí, você, mesmo para trabalhar como pesquisador, como professor, precisaria da licença Olha, eu preciso da licença caso eu tenha atividades clínicas. clínica? Ah, ok. Ok.
Ok. Então, enquanto pesquisador, laboratório, eu não preciso dessa licença. Tá. Mas se eu quiser conduzir uma pesquisa clínica, aí você se vai eu precisar. quiser atender um paciente na clínica dos professores, eu preciso ter alguém que tenha uma licença que permita que eu trabalhe. Ok. Então, por isso que eu estou falando da trajetória, porque assim, as pessoas acham que é tranquilo vir para cá e se estabelecer na área da saúde. Não é tão fácil. Não é impossível. Não é impossível. Tem muitas pessoas que eu conheço que conseguiram. Mas tem que ter uma estratégia. E a minha estratégia principal foi conseguir resolver a minha pesquisa e no momento da contratação enquanto professor, porque depois dessas vagas que surgiram para mim, né, em função da minha pesquisa, a universidade viu que ia me perder aqui. E falou, não, vamos te contratar. Fica. Me ofereceram a vaga, eu fiquei. E aí o combinado foi o seguinte, olha, você faz tudo o que você tem que fazer, né? Nós vamos te contratar como termo contínuo, mas se você mostrar uma performance boa, a gente vai colocar você em tenure track. Opa, interessante. O tenure track, para quem não conhece, né, que está nos escutando desde o Brasil, significa virar professor titular. E essa titularidade no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é equivalente à estabilidade que o professor tem no Brasil, nessas universidades estaduais e federais, quando passa num concurso para ser professor. Então, por exemplo, a Unesp de Araraquara, até um tempo atrás, quando você fazia a prova e passava na prova para virar professor, você já imediatamente alcançava essa estabilidade. Ok. Mais recentemente, a Unesp de Araraquara e outras universidades, né? Agora o professor é contratado num regime probatório de caráter CLT e depois, mediante a demonstração de qualidade, o professor consegue chegar nessa titularidade. Então, é o mesmo processo aqui. Então, eu estou trabalhando, vamos dizer aí, há quase 6 anos em direção de virar professor titular. E agora, este ano, eu aplico para a minha promoção e a titularidade, né, que é o tenure. E, a partir daí, é onde eu vou começar a resolver as questões clínicas. Porque lá em 2014, quando a vaga me foi oferecida, eu tive uma reunião com o diretor da minha escola. Eu falei, escuta, eu quero ficar. E o meu plano de carreira é esse aqui, ó. Eu quero fazer isso, até chegar no meu tenure. Quando eu virar professor titular, então eu quero resolver a parte clínica. Então, isso me foi garantido. Então, agora, como eu aplico para o tenure este ano, no ano que vem, eu devo estar começando uma especialidade. Ou uma implantodontia, ou uma ortodontia, como você fez no Brasil, né? Ou periodontia, que são, por exemplo, os a área programas cirúrgica de pós que a gente tem aqui. Sim. E você poderia trabalhar, então, na área cirúrgica que você estava interessado desde o início, lá no Brasil. Exatamente. Mas por que eu estou traçando esse paralelo, né, com relação à minha trajetória? Porque eu acho que é importante para as pessoas que estão observando o teu canal, esta entrevista, de que a estratégia para você conseguir alguma coisa grande como essa, que seria mudar de país, por exemplo, tem que ser muito bem pensada. Sim. Porque, como você diz, só a própria mudança de país, a mudança de costumes, não falar a língua como você fala o português. E olha, eu estudei inglês por 14 anos no Brasil. E eu cheguei aqui, cara, e eu tive muita dificuldade, porque, poxa, eu tenho que dar aula em nível universitário. Entendeu? Eu estou lidando com 60 alunos de uma vez, eu ia ou mais. perguntar isso mesmo para você, porque você está na parte de pesquisa e desenvolvimento, mas eu ia perguntar mesmo se você tem aquele contato direto com os alunos. Sim. Como que é? Olha, João, eu dou aula para os alunos da higiene dental, que no Brasil a gente não tem esse curso, né? Mas aqui a gente tem um curso de higiene dental. Então, para higiene dental, eu dou a área de ciência dos materiais para higiene dental. Ok.
Eles têm todo o embasamento teórico e até certo ponto prático no laboratório Sim. em manipular os materiais odontológicos. Então, selante, plaquinha de clareamento dental, mexe com gesso, mexe com materiais de impressão, de moldagem, né? Sim. E agora eles estão também aqui fazendo a questão do escaneamento tridimensional, né? Que é Isso é muito algo também bacana. bastante interessante. E aí eu também dou aula para os alunos da odontologia. Então, primeiro e segundo ano, né? Eu sou diretor de 2 cursos da odonto e esse curso da higiene dental. E aí na odontologia a gente também ensina a mesma coisa que ensina para higiene dental, mas com um caráter muito mais aprofundado. Então, a gente entra em bastantes detalhes com relação às propriedades físicas, químicas, mecânicas e biológicas e como é que isso se interrelaciona com os tecidos ao redor. Outros materiais, né? Sim. Então, é um curso difícil de lidar porque você tem muita coisa da engenharia que você tem que entregar. Da química, entendeu? A gente fala sobre ligações químicas, molhabilidade, como é que a molhabilidade influencia o processo de adesão, como é que se forma a camada híbrida, né? Tudo isso. Então, de fato, eu tenho bastantes atribuições de ensino e também tem um componente de orientação bastante forte. Então, eu tenho alunos, né, que são ali da odontologia ou da higiene dental, que fazem pesquisa comigo, eventualmente publicam um trabalho ou outro, vão para um congresso junto com a gente, ou os alunos da pós-graduação. Então, a nível de mestrado, né, em sua grande maioria, um mestrado profissional, porque eles estão fazendo orto, estão fazendo pério, e aqui esses programas têm que defender tese. Ok. Você chegou a ministrar aula também no Brasil? Olha, no Brasil não. No Brasil, assim, alguma aula que outra, mas enquanto eu era consultor científico da MMM Optics, né, que é uma empresa de laser lá de São Carlos, e eu era consultor deles, então eu dei algumas aulas nesse sentido, a questão do clareamento dental, eu dei bastante curso, né, de clareamento dental, e alguma coisa, assim, para odontologia em Araraquara, mas isso era como parte do nosso estágio de docência, né? É porque eu queria perguntar para você se existe, bom, claro que tem, mas as diferenças entre o aluno no Brasil e o aluno aqui. Porque eu digo isso em termos porque o aluno no Brasil, primeiro e segundo ano, ele acabou de sair do ensino médio. Aqui, o aluno do primeiro e segundo ano saiu depois de 4 anos de college. Então, aqui o pessoal é um pouco mais maduro, já passou por 4 anos, né, de pré, 4 anos intenso, né? E queria saber um pouco desse seu contato com essas duas diferentes realidades. Claro. João, é assim, olha, muito embora o aluno brasileiro saia direto do colegial, né, para a universidade, o curso de odontologia no Brasil me parece mais bem balanceado do que aqui. Eu acho que no Brasil, pelo fato de nós termos um currículo de 5 anos, isso dá tempo para a gente aprofundar mais as discussões que são relevantes do ponto de vista de planejamento, de tratamento, né, plano de tratamento, as questões da odontologia integrada, né? Você tem mais tempo nas suas rotações clínicas do que aqui. Eu entendo que tem uma certa imaturidade que acompanha o aluno no Brasil, né? Pelo menos no primeiro ano, né? Que eles ainda não estão ainda no esquema assim profissional da coisa, né? Mas eu acho que no final das contas, quando o aluno sai formado no Brasil, eu acho que de alguns pontos de vista, eu acho que o aluno brasileiro sai mais bem informado. Bom, agora o aluno americano, como você mesmo disse, ele tem que fazer um curso de 4 anos, né? Isso significa um bacharelado. Então eu tenho alunos aqui que são engenheiros. Olha só. O cara fez 4 anos de engenharia e depois agora está fazendo odontologia. Eu tenho um aluno que ele é PhD em botânica. Eita! Então, assim,
existe uma diversidade em termos, né, culturais, em termos de carreira, que o aluno americano traz, que o aluno brasileiro não tem tanto disso. Né? Você vê o aluno brasileiro mais ali nos seus 20 e poucos anos, e aqui você tem alunos que estão ali nos seus 35, 40 anos. Sim, ok. É interessante. E Não. alunos com bastante filho, né? Aqui, principalmente em Oklahoma, o pessoalzinho mais jovem casa cedo e tem um monte de filho. Bom, eu tenho alunos que têm 3, 4 filhos. Olha isso. E você fala, meu, como é que o cara faz odonto, ou a moça faz odonto, tem 4 filhos para criar, entende? E ainda trabalha, assim, tempo parcial num restaurante. Não dá para entender. Não, mas é um negócio totalmente... Bom, é cultura, agora, né, cara? Agora, tem uma coisa que é engraçada, João. Não sei se você vem percebendo isso, mas essas gerações mais novas, e por causa de como o ensino é entregue, né, você tem, vamos dizer assim, o facilitamento da entrega do conteúdo. Então, o tempo de trânsito desse conteúdo na cabeça desse aluno é muito rápido. Por exemplo, o aluno chega na aula, ele tem o computador na frente dele, o nosso ensino é completamente computadorizado, então eu tenho um PowerPoint, a gente conversa a respeito daquilo, e depois ele vai fazer uma prova que também é no computador, principalmente os cursos didáticos, os práticos e pré-clínicos, obviamente que não. Mas esse tempo de trânsito é muito curto, então o aluno acaba tendo uma memória muito curta depois. Porque quando foi na minha época, na sua época, acredito, nós somos de uma idade similar, quando eu tinha que pesquisar alguma coisa, eu ia na biblioteca. Ficava ali com rinite de tanta poeira naqueles livros. Isso mesmo. E é assim, para você achar um trabalho, te custava o dia inteiro. E você lia aquele trabalho, você falava assim, nossa... E não é nada disso que eu queria. Mas todo aquele ritual... Sim. Todo aquele ritual te causava um impacto muito maior. Hoje em dia, o aluno faz o seguinte, ele vai no Google, você está dando aula, ele vai no Google, e ele fala, professor, eu estou vendo aqui no Google que isso que você está falando não se aplica. Como é que você explica isso? E aí você tem que discutir com o Dr. Google, com uma pessoa que ainda não está formada do ponto de vista da sua capacidade acadêmica odontológica, né? Não é detentor de todo o conteúdo, e você tem que explicar para aquela pessoa, para aquele aluno, na frente de um monte de gente, numa segunda língua, de que não é bem assim, né? Que o buraco, como diz o brasileiro, é mais embaixo. Você tem que trazer a questão do material para aplicação clínica. E eu, como tenho essa formação em dentística restauradora, eu sou capaz de conectar a parte clínica com a parte da ciência dos materiais. Porque na minha formação clínica odontológica, né, no mestrado e doutorado, isso foi algo muito prevalente, né, de tentar fazer essa ponte com a clínica. Então, eu acabo podendo entregar para esses alunos de uma forma, vamos dizer, que faz um pouco mais de sentido para eles, porque eu vivi a parte clínica. E tem muita gente que não. O cara é materiais dentários, o cara não pegou numa caneta. É interessante você ter falado isso, porque eu tive um professor de até dentística. Ele era o titular da dentística e ele falava, não me dê nada para fazer. Aliás, o que eu ouvi dizer é até triste, porque dizia que ele não tinha mão boa para fazer restauração. Mas os trabalhos, tudo que ele publicava, o que ele conhecia, era imbatível. E é interessante porque, pô, você tá começando a sua vida profissional. Está terminando. Eu tive contato com ele no meu último ano. E o conhecimento que o cara tinha de material, dessa parte físico-química toda, era assim sem precedente. Mas quando você ouvia o pessoal que já conhecia ele mais tempo falar, esse aí, se sentar para fazer uma classe 1, não sai. Não sai. É engraçado, às vezes não dá, não entra na cabeça um negócio desse. Assim, olha, é porque assim, João, assim como tudo na vida,
a repetição leva à perfeição. Sim. Né? Uhum. Aquele cara, o bodybuilder, né? O halterofilista, ele não tá com aquele corpo de Arnold Schwarzenegger já no primeiro dia. Ele tem que ir na academia muitas e muitas e muitas e muitas vezes e abrir mão de muita coisa. Sim. A carreira clínica é a mesma coisa. Para você ficar bom em fazer uma restauração, você tem que pegar aquele dentinho e fazer 1 milhão de vezes, para que a tua propriocepção mecânica, muscular, né, ela esteja ali trabalhando com você no momento que você está pensando como a tua restauração, o teu preparo cavitário tem que estar. E enquanto você está fazendo isso, o teu cérebro está pensando nos conceitos gerais do preparo cavitário. Sim. E como é que isso se relaciona com o teu plano de tratamento. Então, por isso que a arte da odontologia, ela não é trivial, porque você tem que ter ali a paciência de um monge para estudar, a disciplina para poder continuar, e você tem que ser um artista. Ou seja, se a habilidade manual você não tiver, complica um pouco, né? Sim. Então, a pessoa pode se frustrar. E eu tenho contato com muitos alunos que chega no terceiro ano, o cara tá desgostoso, porque ele fala, cara, eu não consigo fazer direito certas coisas. É mesmo? Eu tô na clínica e eu tô sofrendo, porque não sai, o meu preparo não fica bonito, eu não consigo fazer direito. E aí o aluno começa a ter uma experiência ruim, né? Sim. Então, assim, odontologia é mais do que ciência. Sim. É mais do que clínica. É uma paixão, né? Não, Você sem tem que dúvida. gostar. Isso é muito, muito. Você falou nessa parte, eu tive a oportunidade de conversar com um ortodontista brasileiro, ele está em Michigan hoje, e ele estava falando que fez a especialização dele no Brasil e também fez aqui. E eu falei, mas você fez aqui, você passou nas provas do CDCA, aquela prova. Eu gosto de fazer essa comparação no Brasil como se fosse a prova da OAB, que o advogado não pratica sem a prova da OAB passada. E aqui existem essas provas que você não exerce sem que você seja aprovado. E essas provas, elas envolvem dentística, pério, endo e prótese. Para um ortodontista, desculpa falar os ortodontistas, amo muitos, gosto mesmo, é uma área muito legal. Mas se der uma caneta de alta rotação para o ortodontista fazer um preparo de coroa, olha, é difícil. E eu perguntei isso para ele, e ele falou, olha, quando eu dava aula, ele chegou a dar aula em algumas faculdades aqui, ele falou, olha, eu chegava para os alunos, meus alunos, falar, será que você pode me ajudar, me mostrar como é que faz isso e aquilo? Sabe? Então, depende, claro, se você não pratica, foi o que você falou, a prática leva à perfeição. Mas é interessante, foi interessante essa coisa que ele falou, porque ele falou, eu estava ciente de que se eu não fosse atrás dessa ajuda que eu tinha ali do lado, eu não ia conseguir fazer ou tá onde eu tá hoje. Então... Claro. Olha, João, assim, eu quero dar mais uma perspectiva com relação à interação com os alunos, principalmente no que tange as colaborações internacionais que eu tenho, né? Ok. Então, do ponto de vista de pesquisa e ensino, a gente lida com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o pessoal de Araraquara, o pessoal da Unicamp, em Piracicaba, e outras universidades. E o que é curioso é que, assim, quando os alunos de pós-graduação veem uma pessoa como eu, normalmente elas enxergam uma pessoa bem-sucedida, enxergam uma pessoa que conseguiu estabelecer num país estrangeiro e acabam admirando essa trajetória e se espelham para alcançar algo parecido. E o que eu normalmente falo para o pessoal é o seguinte, olha, não fiquem deslumbrados com o que vocês veem de um dentista brasileiro se estabelecer nos Estados Unidos ou na Europa, ou um professor. Sim. Porque a vida dessas pessoas não foi fácil. Eu garanto que até hoje é difícil. E se vocês querem algo igual, vocês vão ter que se dedicar muito. Por quê? Porque para eles aqui,
nós somos o pessoal do sotaque engraçado, né? Que a gente vem de um país, entre aspas, e da visão deles, menos favorecido, um país dito de terceiro mundo, sim, e que a gente não tem outras alternativas. Para eles, eles acham que a gente está imigrando e que a gente não tem mais nada para fazer da vida. Entende? Então, eu traço um paralelo, né, com relação aos paraíbas e São Paulo, porque em São Paulo havia-se aquele preconceito de que o cara que vinha da Paraíba era o coitadinho, que não tinha o que fazer, que vem buscar a vida melhor na cidade grande. Então eu falo para o pessoal, cara, o Paraíba aqui sou eu. Eu sou o Paraíba. Sim. E para que você consiga se estabelecer com tudo isso contra, demanda de muito trabalho. Porque hoje, quando você pergunta quem que é o Dr. Flores aqui na Universidade de Oklahoma, as pessoas falam, aquele cara ali, aquele louco lá que desenvolve essas coisas malucas que ele ensina na aula. Entende? É um cara de um sotaque engraçado, mas hoje a minha reputação fala por mim. Sim, sim. Entende? Então, assim, o recado que eu quero dar, eu sei que a gente está se aproximando aqui do final da nossa entrevista. Sem problema. Né? Mas eu quero deixar aqui o recado para os nossos, vamos dizer, telespectadores, né? E ouvintes, Isso mesmo. Né? De que qualquer estratégia que vocês venham a tomar para uma mudança de país, vocês têm que entender de que a maior parte de tudo que vocês vão fazer é superar obstáculos. Sim. E que o dinheiro, muito embora você ache que você vai ter uma árvore de dólar ou euro, custa-se a ganhar. Não é bem assim. Você não muda para os Estados Unidos e fica rico, milionário do dia para a noite. E as pessoas têm essa impressão. Tem, infelizmente, tem. E muitos não como é que eu posso falar? Muitos não aceitam. Eles não aceitam isso. E não entende, né? Não entende com relação a o que a gente passa aqui. Porque todo mundo vê as pingas que eu bebo, né? Mas os tombos que eu tomo, né? Os tombos que ninguém está ali para me cuidar, para me levantar, né? A única que está ali normalmente é minha esposa. Mas assim, olha, eu fico muito feliz de que você faz esse trabalho, viu, João? Eu acho que é um trabalho extremamente importante no que tange a informação desse público brasileiro que tem uma ânsia por entender como é que faz para sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Eu acho que a tua proposta também é muito válida porque dá informações reais, né? E um serviço, né, vamos dizer assim, que você não cobra por essa informação, e todos nós sabemos que conhecimento é poder, conhecimento vale dinheiro. Sim. E você faz isso porque você ama o Brasil, ama o brasileiro, e você tem um respeito muito grande pela nossa profissão. Eu te conheço já há algum tempo, né? E a gente já viu aí os ditos picaretas, né, neste campo, que promete, né, mundos e fundos, e promete de que vai te ajudar a fazer isso, essa translação. Sim. E no final das contas não é bem assim. Não. Então eu queria te agradecer em nome da nossa profissão, João, porque eu acho que você faz um trabalho de ponta mesmo. Tu é um cara muito humilde, e o trabalho que você faz toca milhares de brasileiros, eu não tenho dúvida disso. Cara, olha, muito, muito obrigado. Não tenho, puxa, obrigado mesmo, Fernando. Eu sei que a gente não teve oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente. Olha, eu vou falar para você, eu tenho assim um trajeto enorme dentro dos Estados Unidos para poder conhecer tanta gente que, puxa, são realmente exemplos, sabe? Quando eu comecei me passou pela cabeça a ideia de criar o blog, de contar um pouco da minha experiência, eu não tinha ideia da capacidade que ia ter de alcançar tantas pessoas. Amplitude, né? A amplitude, exatamente. E olha, ter o privilégio, a oportunidade de conhecer gente como você, sabe? O cara que assim, não, realmente, puxa,
quando você estava falando do seu trabalho dentro no início ainda, lá em São Carlos, e eu pensando, minha nossa, o que eu... Aonde que eu consigo me comparar? Mas, cara, olha, eu quero te Olha, agradecer João, demais esse que seu isso, cara. tempo. Eu quero te agradecer mesmo, de coração, e falar para Obrigado. você que a hora que tiver apresentação, alguma coisa aqui na região de Boston, Providence, cara, por Olha, favor. inclusive, engraçado que você mencionou Boston. A gente vai estar indo para Boston agora em julho para o evento que é o IADR, né? Que é IADR, o ok. International Association for Dental Research, é a associação de pesquisa odontológica mais famosa do mundo. Então me E a fala. gente vai estar tendo o privilégio de voltar a Boston, porque a última vez que eu estive em Boston foi depois daquela nevada histórica que caiu não sei quantos pés, que ficou todo mundo foi mesmo. enterrado de neve até a tampa da cabeça. Aham. Eu nunca passei tanto frio na vida, mas Não, a gente vai estar em Boston em julho e eu passo as datas e se a gente me pudesse encontrar fala, vai vai ser um ser prazer ótimo. muito E ainda grande. mais em julho, no verão, poxa, vai ser Exato. E olha, excelente. João, eu quero falar uma coisa para você, cara. Primeiro, novamente agradecer o espaço, né? Porque eu acho que isso aqui é fantástico. E segundo, eu queria agradecer, mesmo que essa mensagem não chegue a essas pessoas, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram da minha carreira, de uma forma ou de outra, os grandes mestres que tive desde a minha escola, ensino básico, Uhum. fundamental, né, o colegial, a faculdade, os grandes mestres que me inspiraram a querer ser alguém melhor, Aham. né? E eu também queria agradecer a todo o esforço da comunidade científica que hoje trabalha de maneira integrada para responder aos grandes questionamentos da humanidade, Uhum. como essa própria pandemia. A Sim. gente nunca viu na história da humanidade um esforço tão grande por uma vacina. Uhum. A gente nunca viu tamanho investimento como o que foi feito agora para poder resolver esse problema de proporções globais. Globais, exato. E eu queria deixar aqui também uma mensagem de amor e carinho para todas as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Uhum. Ou que Sim. passaram por perto, como eu passei. Meu irmão pegou Aham. Covid e ficou muito mal. Ele é um ortopedista aqui no Brasil, Aham. cirurgião, e passou muito mal. Graças ao bom Deus, ele está recuperando. Ótimo. Mas eu senti de perto qual é o impacto dessa pandemia na minha família, né? Uhum. Então, eu queria deixar, eu sei que talvez não seja o canal mais apropriado, mas para Cara, aqueles que estejam é escutando, um apropriadíssimo. abraço muito forte e Fernando, que nós possamos, enquanto humanidade, ser melhor, né? sem dúvida. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Olha, foi muito bacana, aprendi demais. Imagina, cara. E vamos manter o contato. A gente volta a Beleza. conversar de novo. Eu quero te agradecer de coração, cara. Muito obrigado mesmo. É isso, cara. Um forte abraço aí, obrigado. Valeu. A plataforma Dr. Dream dispõe de tudo o que é necessário para que você possa se preparar da melhor maneira possível para se tornar competitivo no processo de aplicação para os programas de odontologia nos Estados Unidos. A sua equipe toda é composta de gente que já passou pelo processo, sabe o caminho das pedras e realmente tem condição de te ajudar. Se inscreva como aluno hoje mesmo, participe do chat de discussão e se prepare para o que a odontologia pode oferecer para você aqui nos Estados Unidos. Dr. Dream.